Olá pessoal, estamos na nossa aula número 11 que trata-se de geometria analítica espacial. E nessa aula vamos trabalhar o conceito de distância entre dois pontos no espaço. Primeiro, nós criamos aqui no GeoGebra um espaço tridimensional. Eu vou demonstrar como foi criado aqui tanto o plano horizontal quanto a malha. Basta você clicar com o botão direito e acrescentar a malha ou excluir a malha, acrescentar ou excluir o plano. Com a malha e com o plano, a gente consegue enxergar melhor quando a gente plota os nossos pontos. Eu vou criar um ponto aqui no primeiro octante, vou chamá-lo de ponto P, vai ter coordenadas 1, 2 e 3. Pronto. O ponto P foi criado ali no primeiro octante com coordenadas 1, 2 e 3. Eu vou criar um outro ponto, também no primeiro octante, vou chamá-lo de ponto M. E vou colocar as seguintes coordenadas. Vou colocar 2, 1 e 1. Vamos ver como é que vai ficar esse ponto no primeiro octante. Está ali 2, 1 e 1. Então está o ponto M e o ponto P. Eles foram plotados ali no primeiro octante. E eu quero saber, eu vou saber a distância entre os pontos P e M. Mas para isso eu vou criar um segmento de reta que vai unir esses dois pontos P e M. Então com o próprio GeoGebra, segmento aqui, eu vou clicar no ponto P, vou clicar aqui no ponto M, ele cria para mim duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai criar para nós aqui um segmento de reta e já vai fornecer também a distância entre esses pontos P e M que nós criamos aqui no primeiro octante. Então, como é que é possível calcular a distância entre dois pontos na geometria analítica espacial? O procedimento é o mesmo da geometria analítica no plano. É que agora nós temos mais um plano, que é o plano criado pelo eixo Y, né? Pelo eixo Z, né? Que nós criamos a cota. Então é necessário que a gente tenha mais uma coordenada na equação da distância entre dois pontos. Então vamos lembrar aqui como é que se calcula a distância entre dois pontos dentro da geometria analítica no plano. Então a distância entre dois pontos, né? A distância entre um ponto P, por exemplo, e um ponto M, quando nós tínhamos em duas dimensões, era a raiz quadrada de o x de um ponto, pode ser um ponto qualquer, menos o x do outro ponto, elevado ao quadrado, mais o y de um desses pontos, que nós chamamos de ponto P, menos o y do outro ponto, elevados ao quadrado. Isso seria a distância entre dois pontos na geometria analítica no plano. Agora, no espaço, nós apenas temos mais uma coordenada. Então, a distância entre dois pontos no espaço, ele nada mais é do que a inserção de mais uma coordenada. Então, essa distância ficaria, distância, né? Então, entre o ponto P e o ponto M, seria a raiz quadrada, vai ser ampliada aqui um pouquinho, né? Raiz quadrada de 1x, x de um ponto, menos o x do outro ponto, ao quadrado, mais o y de um ponto, menos o y do outro ponto. Lembrando que essa ordem não importa, né? Esses x do ponto P e o x do ponto M, você pode inverter aqui, a mesma coisa para o y. E a mesma coisa aqui para o Z. Não deu aqui o espaço, né? Mesma coisa aqui para o Z. Vamos pegar aqui. Mais Z do ponto P menos Z do ponto M ao quadrado. Isso, a raiz quadrada deve continuar aqui, né? Aí, ó. Então, esse é o cálculo da distância entre dois pontos na geometria analítica espacial.
né? Nós vamos verificar isso aqui utilizando o próprio GeoGebra, né? O resultado foi 2,45, né? Bom, vamos lá, vamos calcular aqui então. Então, quer dizer, vamos pegar as coordenadas que a gente tem aqui. Então, a distância do ponto P até o ponto M é nada mais do que a raiz quadrada, a gente já pode fazer direto aqui, ó. Um x menos o outro, a ordem não importa. Vamos fazer 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais um y menos o outro. Vamos fazer 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado, 1. Mais um z menos o outro. Vou fazer 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, a distância do ponto P até o ponto M é a raiz quadrada de 4, 5, 6. Raiz quadrada de 6, que dá aproximadamente 2,45. 2,45 unidades. Então, esta é a maneira de se calcular a distância entre dois pontos usando dois pontos que foram plotados no espaço. Então, a estrutura é a mesma do cálculo da distância entre dois pontos no plano. A gente apenas acrescenta mais uma coordenada, que é a coordenada cota, ou profundidade, que é a coordenada do eixo Z. Tudo bem, então? É isso.